Eleições 2020. Eleições 2020. Seu voto passa por aqui. Seu voto passa por aqui. Muito bom dia, são 10 horas e 3 minutos em Manaus e a Laranjeiras FM segue com seu compromisso com a democracia de entrevistar todos os candidatos à Prefeitura de Manaus nas eleições 2020. E hoje eu recebo ele, que é natural de Manaus, nascido em 21 de agosto de 1975, é casado e pai de 2 filhas. É filho do médico neurocirurgião e ex-deputado federal Dr. Luiz Fernando Nicolau. É gestor e parlamentar de carreira. Desde os 16 anos, já vem trabalhando no setor administrativo, tendo administrado junto ao seu pai o já extinto Hospital e Pronto-Socorro dos Acidentados e também esteve na direção da instituição filantrópica Sociedade Pro Saúde Dr. Luiz Fernando e do Hospital Pronto-Socorro e Maternidade Samel. Em 1996, entrou para a vida política, se elegendo para vereador pela cidade de Manaus, sendo dono da segunda maior votação do pleito, 8.143 votos. Em 1998, conquistou sua cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEAM, pela primeira vez, ao ser novamente o segundo mais votado deputado, com 19.915 votos. Finalizando seu mandato, passou um tempo afastado do meio político, retornando em 2007, cumprindo seu segundo mandato como deputado estadual, foi vice-líder do governo do estado e primeiro vice-presidente da casa. Paralelamente, presidiu a extinta Comissão de Administração, Serviços Públicos, Transporte e Obras, além de ter feito parte de 8 outras comissões permanentes da casa. Em 2010, foi reeleito para o seu terceiro mandato como deputado estadual. Em 2011, aos 35 anos, foi eleito presidente da ALEAM, assim sendo o mais jovem presidente até então. Após 2 anos à frente do Poder Legislativo, assumiu em 2013 o cargo como ouvidor corregedor da Casa e a presidência da Comissão de Saúde, Previdência, Assistência Social e Trabalho, se tornando também membro de outras 4 comissões. Em 2014, foi reeleito para o 4º mandato como deputado estadual e em 2015 reconduzido ao cargo de ouvidor, além de permanecer na presidência da Comissão de Saúde e Previdência e compor outras 3, a da Mulher, Família e Idoso, Cultura e Defesa do Consumidor. Membro do PSD, além de um dos fundadores da sigla, que foi criada em 2011, ele assumiu em 2020 a presidência municipal do partido. Paralelamente a isso, ao seu cargo de parlamentar, ele também atua como gestor do grupo empresarial de saúde Samel. Eu converso agora com o candidato pelo PSD, Ricardo Nicolau. Um bom dia, candidato. Bom dia a todos os ouvintes da Laranjeiras FM. E para mim é um prazer poder estar aqui, poder conversar, responder todas as perguntas. E a democracia é isso, é você ter a oportunidade de conversar e que a população possa analisar o que é melhor para a sua cidade. O senhor é um dos mais bem posicionados hoje, né, nas pesquisas eleitorais e um dos que mais cresce também nas pesquisas. Como está a sua visão disso? O senhor está empolgado com tudo isso? Sendo que é o seu sua primeira campanha para prefeito, né? Sim, é a minha primeira campanha majoritária. Eu fico muito feliz com as mensagens que a gente recebe, com o carinho que a gente recebe nas ruas, e isso comprova, através das pesquisas, um crescimento muito grande da nossa candidatura. E um crescimento porque Manaus começa a analisar que chegou a hora de ter uma nova gestão, novas ideias, profissionalismo, preparar Manaus para o futuro. E as nossas propostas são colocadas de forma muito clara, de forma muito objetiva, e assim, se Deus nos permitir chegar à Prefeitura de Manaus, poder transformar e mudar Manaus para uma cidade muito melhor. Caso o senhor seja eleito, quem assume o seu cargo na Assembleia Legislativa é a ex-primeira-dama Nesme Aziz, presa, né, numa operação da Polícia Federal por desvios na saúde. Houve algum acordo para que essa movimentação política fosse feita? Lógico que não. Eu, em 1996, quando eu entrei na política, eu entrei com o desejo e a vontade muito grande de mudar a minha cidade, de mudar meu estado, de fazer com que Manaus fosse uma cidade diferente e que pudesse trazer oportunidades.
E é lógico que na vida tudo tem o seu tempo. E quis Deus que eu chegasse a ser candidato agora, a majoritário. E a suplência de deputado estadual, ela não é a suplência escolhida. A suplência, ela é de uma coligação. Então ela não é suplente do Ricardo, ela é suplente também do Ferraz, o Augusto Ferraz, que é candidato em Iranduba e que está se despontando lá muito bem como o primeiro colocado, e acredito que ganhe em Iranduba. Ela é suplente também do Ferraz, ela é suplente do Josué Neto, que já está fazendo campanha interna para substituir o seu pai, o conselheiro Josué Filho, como conselheiro em uma eleição que será na Assembleia Legislativa. Como ela é suplente também do João Luiz, né, que é deputado. Então, isso aí é uma questão política, né, de querer falar, e todo suplente de deputado, ou federal, ou estadual, ele é votado, ele não é escolhido, ele é votado. E não há nenhum tipo de acordo, seria muito pequeno nós falarmos em um acordo com a cidade de Manaus para uma cadeira de deputado estadual em que tem 24 deputados. A nossa proposta é com independência. Nossa candidatura não tem nenhum partido que faça exigência, não tem ninguém que mande ou que queira ter qualquer interferência. Prova é que a mudança, ela não precisa esperar o dia da eleição. As mudanças começam agora. E nós temos a independência de um partido que eu ajudei a fundar, em que sou presidente municipal e com autonomia para fazer aquilo que nós nos propusemos. Então, eu não defendo nenhum cacique, não defendo ninguém. Eu defendo a mim. Eu defendo as minhas ideias, as minhas propostas e podendo ter compromissos com a população. O senhor acaba de falar isso, e pegando um gancho disso que o senhor está falando, o senhor é do partido de Omar Aziz, que se tornou um grande cacique, né, nas últimas eleições, nos últimos tempos, na política, e na sua coligação temos o PSB, do ex-prefeito Serafim Correia, de deputado, temos o Solidariedade, né, do deputado Bosco Saraiva, temos o PDT de Issa Abraão. E o seu slogan fala para voltar a acreditar. Como voltar a acreditar se o senhor está ali cercado, bem dizer, da velha política? Na verdade, a coligação, ela é feita de partidos, e os partidos compõem. Mas uma coisa eu deixo muito claro, partidos são feitos de pessoas, né? Sim, mas ninguém vota em partido, vota em pessoas. E eu defendo as minhas atitudes, eu defendo as minhas ideias, e eu digo claramente, se Deus me der a oportunidade de ser prefeito, quem haverá de dar as decisões e os caminhos não são partidos políticos. Será quem a população e Deus vai permitir governar Manaus. Então, toda a minha vida, eu sempre tive independência. Toda a nossa eleição, ela não é feita e nem financiada por grupos empresariais que não sejam a minha família. Então, nós temos a independência necessária de poder fazer aquilo que Manaus precisa e aquilo que Manaus merece. Todos os candidatos sem exceção, ou estão ligados ou já estiveram. O Amazonino é a cria do Gilberto e que fez várias outras crias, né? E está aí há 40 anos na vida pública, teve condições e a oportunidade de ser 4 vezes governador, 3 vezes prefeito, e já esteve ao lado de todo mundo. E qual é a expectativa de mudança que traz essa candidatura? A candidatura do Davi Almeida. O Davi Almeida já esteve no PSD, ele era do PSD, líder, já esteve com o Eduardo Braga, já esteve
com o Omar, já esteve com o Melo, foi líder de governo do Melo, já esteve em vários partidos e agora é apoiado pelo governador Wilson Lima, que destinou a SEDUC para apoiar a candidatura dele. Por mais que eles tentem mentir ou enganar, ele é financiado, né, e ajudado pelo governador Wilson Lima. Então você vê as candidaturas do PT que recebem recursos do partido a nível nacional. Então, nós temos a independência como sempre tivemos em todas as eleições. E eu digo a você, a nossa candidatura não aceita um centavo de donos de empresa de ônibus, de pessoas que estejam ligadas, empresas que estejam ligadas a esse sistema enraizado em Manaus e no Amazonas há muitos anos. Então nós estamos fazendo uma campanha com independência, com coragem, para mudar a cidade de Manaus e mudar a cidade de Manaus para melhor. Muito bem, então, o senhor fala muito sobre, eu creio que seja um orgulho, o senhor fala muito sobre a criação do hospital de campanha, né, de Manaus, o Hospital Gilberto Novaes, que salvou muitas vidas, inclusive parabéns por isso. Mas na crise da saúde do Estado, não se viu esse mesmo empenho para salvar vidas. O que houve naquele momento? Olha, todas as vezes, em todas as etapas, eu sempre trabalhei, sempre coloquei minhas ideias de forma muito clara. Agora, na vida você precisa ter oportunidades, né? A oportunidade que nós tivemos agora na pandemia nos deu a oportunidade de fazer o que era uma escola, transformar em um hospital e atender as pessoas. Eu, em 2017, eu fui chamado, porque a crise na saúde, ela não é de hoje, não. Sempre nós estivemos em crise na saúde. E em todas as vezes eu falei com todos os governadores, com todos os secretários, coloquei no papel, só que você precisa ter a oportunidade para executar. E nós tivemos a oportunidade no hospital de campanha e mostramos que é possível fazer saúde, mesmo em um hospital público, com dignidade, com profissionalismo. Em 2017, o presidente, que era o presidente da Assembleia, que virou governador interino, o Davi, me convidou para criar um plano emergencial para a saúde. E assim nós fizemos. Nós fizemos o plano emergencial para a saúde. A Secretaria de Saúde não mudou uma vírgula, tá? E ali nós criamos o Fila Zero. O Fila Zero trouxe alguns resultados, tá? Infelizmente não deram continuidade, tá? Mas nós fizemos com que o Fila Zero tirasse 138 mil pessoas na fila em 15 dias para 94. Depois os ajustes não foram feitos e voltou a subir. Nós tivemos a oportunidade naquela época de colocar um sistema de atendimento no 28 de agosto que diminuiu em 1h30 os pacientes lá. Nós tivemos a oportunidade de fazer isso no João Lúcio. Fizemos isso no Platão Araújo, em que 80 e poucas crianças tinham placa, parafuso, síntese no braço, ficando deficientes, e nós tivemos a oportunidade de zerar aquela fila. Tivemos a oportunidade de colocar cirurgias a um preço de R$ 1.200, R$ 1.200 pela equipe médica, lá no Iranduba, e que atendeu muitas pessoas lá. Então, nós precisamos ter a oportunidade. Eu não posso entrar num hospital e fazer mudança se eu não for autorizado. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer e ajudar, eu demonstrei com dados, né, porque contra fatos não há argumentos, eu demonstrei com dados que era possível melhorar a saúde e nós fizemos. Só que a política, ela não quer dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Quando você está fazendo um bom trabalho, vem sempre um para tirar. Olha, não, Ricardo, se ele continuar ajudando as pessoas e fazendo isso, ele vai crescer muito.
Então ele vai ser uma ameaça no futuro. Ninguém pensa, e essas pessoas não pensam nas vidas, e não pensam nas pessoas. Eu trabalho desde os meus 16 anos com saúde. Lá no Acidentados, no Pró Saúde, na Samel. Então, nós como pessoa física, e o meu pai, que é uma pessoa que me dá muito orgulho, talvez seja a pessoa física, né, o cidadão que mais tenha feito pela saúde dos amazonenses. Então, toda vez que eu tive oportunidade, infelizmente foram poucas as oportunidades que eu tive de executar, de fazer, de ir para dentro do hospital, todas as vezes que eu tive oportunidades, eu fiz e demonstro com dados, com fatos, que os resultados foram bons. Mas, infelizmente, tem a política. Quando você está trabalhando, as pessoas querem... porque do desespero do atual prefeito, do Ricardo Nicolau, ganhar a eleição? Porque ele sabe, porque o Arthur me conhece, ele sabe que eu sou trabalhador, que eu não me escondo, não sou omisso, e ele sabe que, se Deus assim nos permitir, Manaus vai ver uma grande diferença na gestão, e vai ver no primeiro dia, no segundo. Manaus vai ter, se assim Deus nos permitir, uma cidade muito melhor, e isso incomoda os velhos políticos, isso incomoda os caciques, porque as pessoas vão ver que era possível fazer, só faltou vontade, que eles poderiam ter feito e não fizeram. Então, qual é o desespero? É não deixar com que alguém que queira fazer, que saiba fazer, faça, para não demonstrar que eles foram incompetentes ao longo desses anos. O senhor falou que teve toda a oportunidade de fazer todas essas ações no governo Davi Almeida, mas hoje o senhor critica o seu adversário. Seria a política falando mais alto? Não, eu me dou bem com o Davi, né? Só que eu consegui implantar esse trabalho por 15 dias. Tudo isso em 15 dias? 15 dias. 15, 20 dias no máximo. E aí chegou a política para me atrapalhar aquilo que eu estava fazendo. Eu vou dar um exemplo, eu nunca falei em lugar nenhum. Quando nós contratamos médicos para trabalhar finais de semana, à noite, para tirar placas, parafuso de crianças que estavam ficando defeituosas, chegou uma conta na secretaria de 15 mil reais dos anestesistas. Sabe o que a secretaria falou? Olha, vai cobrar do deputado, que foi ele que mandou, e a secretaria não vai pagar. Como se eu tivesse feito no meu braço. E aí ficaram fazendo isso. Como se o senhor tivesse autonomia de fazer sozinho, sem autorização de ninguém. Sim, mas eu tinha tido a autorização do interino e do secretário. Só que depois, como eles viram que o trabalho estava dando certo, e tem duas coisas que não se podem misturar: vida, saúde e política. Trabalhar com vidas é questão humana, é questão humanitária e é uma questão profissional. Política é outra coisa, e as pessoas misturam política com saúde, misturam política com vidas. E isso não é correto, né? Isso não é correto. E nós temos que ter o dever de estar ajudando e fazendo tudo o que pode. E todas as oportunidades que eu tive, ou que Deus me der, eu vou trabalhar, e vou trabalhar muito para salvar vidas e para ajudar as pessoas. O senhor falou agora, política e vidas não se pode misturar. Agora, e políticas e morte, né? Segundo os seus adversários, o senhor está usando as mortes da pandemia para ganhar votos com isso. Como o senhor vê essas críticas? Isso é um grande absurdo, até porque você não usa morte, né? Quem ocasionou mortes na cidade de Manaus foi a ineficiência do poder público. Quem causou a morte foi o paciente que não teve o diagnóstico precoce, que não teve o tratamento precoce, que não teve o hospital preparado, os hospitais do Estado, né? E a atenção UBS para serem tratados. A morte veio muitas vezes
algumas inevitáveis, né? Porque a doença é muito grave. Eu tenho 30 anos de que trabalho em hospital, eu nunca vi nada parecido. Era momentos de muito desespero mesmo. Né? Então, isso é um grande absurdo. É um grande absurdo. Aqueles que não têm o que falar, né, não ficam falando. E os meus adversários, sem exceção, enquanto eu estava arriscando a minha vida, arriscando a vida da minha família, lá dentro do hospital, ajudando, trabalhando a salvar vidas, aonde eles estavam? Eles estavam dentro de casa. Eles estavam no conforto do seu lar, preocupados só com a sua saúde. Então é muito fácil você falar de quem fez. E o hospital de campanha pode procurar todos os pacientes e pergunte como eles foram atendidos. E pergunte deles quem é que estava lá de manhã, de tarde e de noite. Quem é que estava lá cuidando de tudo, de todos os setores. Então, nós não estamos trabalhando, até porque morte é algo lamentável. Nós estávamos trabalhando por vidas, porque essa é a nossa missão, essa é a nossa iniciativa, é de cuidar de vidas, é salvar vidas. E em política se faz isso. Vejam só, as pessoas falam, os adversários que não fizeram nada, que estavam dentro de casa, falam que eu fiz premeditado. Olha lá. Então quer dizer que foi o Ricardo Nicolau, aqui em Manaus, que criou o vírus, viajou, pegou um avião, soltou lá na China, contaminou o mundo inteiro, trouxe uma maior crise da saúde mundial, que trouxe crises econômicas, trouxe crises sociais, premeditado por uma eleição do município. Então isso chega a ser até desumano, desumano com as pessoas que perderam as suas vidas. Você falar e envolver, né, a dor e o sofrimento das pessoas para dizer que foi uma questão política, isso sim é desumanidade. Né? E eu sempre alertei. Se você for pegar as minhas participações ou no Facebook ou na Assembleia, eu sempre alertei os erros que estavam sendo cometidos. Eu fui numa reunião no CMA que estava na presença do general Mourão, vice-presidente da República, integrantes do Ministério da Saúde, do governador do estado, do secretário, do prefeito da capital, do secretário, né, que todos eles ficaram milindrados comigo, ficaram chateadinhos, porque eu ali, quando eu tive a oportunidade, eu falei a verdade na cara de todos eles, que nós estávamos trabalhando de forma equivocada, que ia morrer muita gente, que não tinha diagnóstico precoce, HUGV fechado, leitos do Delfina parados sem utilização, o hospital de campanha da Newton Lins, que demorou muito para abrir. Algumas pessoas falam, rapaz, tu tá doido, os caras vão querer te prender aqui. Mas eu falei a verdade na cara deles. Sabe por quê? Porque eu estava vendo as pessoas morrendo, e uma coisa que Deus me deu foi coragem e não ser omisso. A omissão ela contribui para os problemas. Então eu faço aquilo que eu tenho oportunidade de fazer. E eu tenho uma frase que eu sempre falo: eu fiz 100% do que eu tive a oportunidade de fazer, mas não fiz 1% do que eu tive vontade. Então, e é isso que nós estamos buscando, é a oportunidade para mostrar e fazer de Manaus uma cidade muito melhor. E se Deus me der essa honra, e a população me der essa honra, nós vamos mostrar que a mudança não vai levar 4 anos, vai começar desde o primeiro dia.
Um assunto pouco falado sobre o hospital de campanha é sobre um processo do Ministério Público de Contas que fala sobre a transparência ou a falta de transparência daquela unidade hospitalar. Segundo o MPC, abre aspas, é intolerável que o hospital de campanha prospere na informalidade e à margem de transparência de gestão, controle e regulação sanitária de ocupação dos leitos e elegibilidade dos pacientes sob pena de configurar erro grosseiro da autoridade municipal. Fecha aspas. O senhor participou dessa gestão desse hospital. O que houve na realidade? Na verdade, o Ministério Público de Contas, ele faz recomendações e orientações ao poder público. A função da SAMEL lá não era pública, até porque não tinha nenhum centavo envolvido. Todos os trabalhos que a SAMEL realizou foi com recursos próprios e da iniciativa privada. Então o MPC fala isso ao poder público, à prefeitura, né? Nós fizemos um termo de cooperação técnica e os recursos que foram utilizados por nós foram 100% privados. Os recursos da secretaria foram feitos por eles, sem a nossa participação. O que nós levamos foi gestão, qualidade e levamos recursos da iniciativa privada de vários parceiros, né? Então essa orientação é com a prefeitura, tá? E quanto ao atendimento e quanto à gestão, ela recebeu fiscalização do CRM e o laudo do CRM aprovou como nós estávamos fazendo. Muito embora fosse um hospital de campanha montado rapidamente, ele seguia todos os padrões de qualidade. A Devisa, Anvisa, todos os órgãos de controle foram lá. E eles elogiaram o trabalho. Todos esses órgãos foram em outros hospitais e os laudos foram dizendo inúmeras irregularidades. Lá no hospital de campanha foi o contrário. Todos esses órgãos foram e elogiaram o trabalho. Por quê? O trabalho foi feito com profissionalismo, com controle absoluto, e humanização. Humanização e tratar bem as pessoas, que não é um benefício, isso é uma obrigação de qualquer pessoa, fazer e cuidar das pessoas de forma correta. Naquele momento o senhor estava muito próximo, né, politicamente, do prefeito de Manaus, Arthur Neto, com essa parceria, no momento de pandemia, no momento de fragilidade. Houve alguma conversa? O senhor já tinha decidido que seria candidato? Houve alguma conversa para algum apoio? Não, de hipótese nenhuma. Ali era uma questão de humanitária e uma questão de saúde. Não se pode, eu falo isso sempre. Não teve finalidade política. Se você mistura saúde com política, não vai dar certo. Porque vidas, né, não precisa ter política e nem politicagem, né? Então, nós fizemos uma proposta que nós fizemos também para o governo do Estado. Nós nos dispusemos para o governo do Estado em fazer. O governo do Estado não aceitou. A prefeitura nos deu uma escola para nós trabalharmos. Só que não ficou por aí a nossa atuação. Nós montamos uma enfermaria e cuidamos lá na Fundação Dr. Thomas, porque estavam idosos infectados e seria um grande desastre. E eu fui lá para dentro. Eu fui lá para dentro cuidar, arranjar médico, colocar máscara nas pessoas, isolar. E nós fizemos isso. Eu fui para vários interiores e a nossa ação foi para quase todos os municípios do Amazonas. A nossa ação foi para o Acre, Pará, Roraima, Rondônia, para diversos estados. Nós fomos para Bolívia e para Colômbia. Daí os nossos adversários falam, mas ele faz isso por uma questão política. Tá bom. O cara do Acre vai votar em Manaus? O boliviano vai votar em Manaus? O interior do estado vota em Manaus? Então, minha gente, isso é uma maldade que tentam fazer e tentam fazer com que essa maldade justifique a não ação deles. Porque eu queria muito
que todos os meus adversários tivessem o que mostrar e falasse, olha, na pandemia eu fiz isso para ajudar a salvar vidas. Como eles não têm o que mostrar, porque não fizeram, ficaram dentro de casa, o candidato a vice do Davi Almeida é vice-prefeito. Ele nunca foi lá no hospital de campanha. Ele nunca foi numa UBS no momento da pandemia, que tinha a obrigação de fazer. Aí fácil é criticar, né? Difícil é você ter a iniciativa de fazer. E eu tive a iniciativa e terei em todas as vezes que Manaus precisar de mim, independente de política, se eu esteja em cargo público ou não, até porque quando eu estava lá, eu me licenciei da Assembleia para poder estar lá trabalhando integralmente para dar a minha parcela de contribuição e a minha ajuda como cidadão e como uma pessoa que se preocupa com as vidas. A gente vive hoje esse momento muito tenso, né, da campanha, onde um diz que vai para o segundo turno, o outro diz que vai para o segundo turno, um tem uma pesquisa interna que diz que ele já está eleito. Tem muitas dessas informações nos bastidores, a gente recebe muito isso aqui. Caso o senhor não vá para o segundo turno, que candidato o senhor apoiaria? Olha, há muita arrogância nesse sentido, porque pessoas acham que mandam na vontade popular. Eleição... Não combinar com o povo, né? Eleição, ela só é decidida no dia e pela vontade soberana da população. Então, a pessoa que fala, eu já estou eleito, eu tenho isso, eu tenho aquilo, muitas vezes cai do cavalo. Tá? Então, nós queremos trabalhar, colocar nossas ideias, colocar nossas propostas até o último dia. Né? E, graças a Deus, a gente tem tido uma resposta muito boa da população, que está voltando sim a acreditar que é possível ter uma cidade diferente, uma cidade melhor. Então eu não conto nem com essa possibilidade, porque eu não sou mãe de Ná para saber quem vai para o segundo turno. Vai esperar saber? Lógico, eu vou esperar, mas eu tenho muita fé que nós possamos estar no segundo turno, que nós possamos ganhar a eleição e poder implantar um governo novo, moderno e diferente desse que está aí há mais de 30 anos governando a nossa cidade. E ainda dentro dessas circunstâncias, que candidato o senhor não apoiaria de jeito algum? Aquele candidato vem pintado de ouro, com as melhores soluções da vida, que a gente sabe que não existem, mas que vem com uma palavra bonita. Que candidato o senhor de jeito nenhum? Nada. O Amazonino já teve oportunidade de ser 4 vezes governador, 3 vezes prefeito e senador da República. Então ele já teve todas as oportunidades possíveis de fazer. Não que ele não tenha feito nada, mas deixou de fazer muita coisa. A última prefeitura dele não foi boa, que ele sequer teve condições de se reeleger. Tá? Então eu vejo que o amazonino já teve oportunidade de fazer e não fez. Já teve oportunidade de mudar e não mudou. E não será agora buscando prefeitos que já tiveram oportunidade do passado que vá melhorar a vida. Nós temos que pensar para frente e pensar no futuro da nossa cidade. Falando de gestão municipal, o que faltou para Manaus Inteligente dar certo e que nota o senhor daria para a atual administração? Olha, desculpa, eu estou um pouquinho rouco. Fique à vontade. Mas Manaus nunca foi uma cidade inteligente. A cidade inteligente foi só na propaganda. Porque Manaus hoje ela é uma cidade analógica. Todos os serviços da prefeitura, infelizmente, trabalham de forma muito precária, muito amadora. Controle em planilha de Excel. Então, nós nunca tivemos, efetivamente, uma cidade inteligente. Então, nós precisamos trazer a tecnologia, precisamos trazer a internet de qualidade, a gente precisa trazer tecnologia também para dentro das escolas
e fazer com que a tecnologia possa melhorar os serviços públicos. O prefeito inaugurou um prédio que ele disse que ia ser o centro de controle, que ia ter parte da... O prédio não tem uma cadeira. Então, a gente tem que ver. E tem muitas coisas... Mais um elefante branco, né, para Manaus. Tem muitas coisas que a gente precisa fazer, falar e executar. E a gente precisa ter uma preocupação muito grande. A prefeitura sempre diz que, olha, a gestão fiscal da prefeitura é muito boa. Isso não é verdade. Manaus nunca esteve tão endividada. Eu asseguro isso. Manaus nunca recorreu a tantos empréstimos. Isso foi muito ruim, não para a atual administração, que recebeu o dinheiro, mas vai comprometer a capacidade de investimento da prefeitura para as próximas gestões. Olha, ontem, no Dia do Servidor Público, o prefeito fez uma publicação no Diário Oficial que suspende a contribuição patronal, né, para os servidores na Manaus Prev. O que quer dizer isso? A prefeitura não vai pagar aquilo que cabe a ela na parte patronal e vai usar o dinheiro que é da previdência do servidor para fazer qualquer outra coisa. Que presente que a prefeitura deu aos servidores, tirando e comprometendo a questão previdenciária, que ele diz que é uma das melhores do país, o que não é verdade. Então, Manaus precisa de mudança e precisa fazer muita coisa. E a prefeitura tem 8 anos. Ao invés do prefeito estar fazendo campanha, ele poderia utilizar esse tempo para falar à população, fazer um balanço da administração dele. E esse balanço não seria positivo. Não seria positivo. É lógico que em 8 anos tem ações. E eu sou defensor de que todas as ações que estejam dando certo tem que continuar. Porque ela não pertence ao prefeito, ao gestor. O gestor é passageiro. Ela pertence à população. Ela pertence à prefeitura. Obras paralisadas. E tem muitas obras paralisadas na cidade de Manaus. Elas têm que ser todas retomadas. E é um compromisso nosso de não parar nenhuma obra da cidade de Manaus. Então a avaliação, se você for me perguntar qual nota eu daria para a prefeitura, eu daria a nota que as pessoas dão nas pesquisas, que há uma desaprovação de 60%. Então a nota automaticamente vira nota 4. Muito bem, então, eu converso agora aqui nesse momento nos estúdios da Laranjeiras FM com o candidato à Prefeitura de Manaus pelo PSD nas eleições 2020, Ricardo Nicolau. Agora, candidato, nós vamos falar sobre propostas, educação. Caso seja eleito, o seu plano de governo defende melhorar a educação municipal. Mas como isso vai ser feito na prática, uma vez que o ano de 2020 quase foi perdido, né, por conta da pandemia? Olha, essa é a melhor parte, né? Porque a população ela já está um pouco cansada dessa velha política só de agredir e não apresentar soluções. E o que nós queremos é justamente fazer o contrário, é apresentar soluções. Educação, ela transforma vidas. Nós precisamos fazer muitas ações. Na questão da infraestrutura, muitas escolas hoje funcionam em prédios alugados e em condições precárias. O que é que nós queremos fazer? Queremos construir complexos escolares que vai da nona até a creche. Tá? E com isso, poder diluir os custos numa escola maior e dar uma infraestrutura melhor. Dar laboratórios, dar condições para as pessoas terem uma escola melhor. Fazer uma revisão na proposta pedagógica, colocar paradidáticos, fazer aulas de reforço. Ano que vem você vai ter que recuperar esse ano também. Vai ser o ano vigente,
as matérias do ano vigente e também recuperar o ano passado. Então, ter aulas de reforço, fazer com que a escola vire uma escola de portas abertas, efetivamente. Por que que a escola tem que ficar fechada no final de semana? Por que que a população não pode usar uma quadra à noite quando ela não está sendo usada? Por que que as salas de aulas não podem servir no período noturno para fazer cursos preparatórios para o vestibular, fazer cursos técnicos, fazer cursos profissionalizantes? Enfim, é poder utilizar toda as escolas e colocar tecnologia. Hoje, a nossa vida, tudo é tecnologia. A indústria 4.0 é uma realidade, então a tecnologia, ela vai estar presente no nosso dia a dia. E nós temos que preparar a nossa juventude também para a tecnologia. Na saúde, o senhor defende também a criação de um hospital municipal. Com que recursos isso viria a ser realidade? Olha, com os recursos da prefeitura. A prefeitura tem mais de R$1 bilhão para investimentos na saúde. E também nós precisamos buscar recursos federais. Manaus é a capital que menos recebe recursos do SUS per capita. Por que menos recebe? Porque é que menos produz. Por quê? Ela se restringe também ao atendimento básico, que são valores fixos. Manaus é uma das poucas capitais do país que não tem um hospital municipal. E nós propomos um hospital que vai ser o primeiro hospital municipal voltado às cirurgias eletivas. Não dá mais para um paciente que precisa fazer uma simples vesícula demorar meses e anos, muitas vezes complicar e ele não conseguir fazer uma hérnia, fazer uma esterectomia, fazer tantas outras cirurgias. Então, nós vamos fazer com que os recursos caibam. Como é que nós vamos fazer isso? Economizando, tirando os desperdícios, evitando as compras absurdas, com valores absurdos. Quando nós organizarmos e profissionalizarmos, vai ter recurso suficiente. O que a prefeitura gastou em propaganda ano passado, só em propaganda, dava para construir 3 hospitais de 150 leitos. Nesses 7 anos, com 600 milhões de reais em propaganda, dava para construir muito mais do que um hospital, né? Muito mais. Então aí é uma questão de prioridades. A nossa prioridade vai ser trabalhar em saúde, trabalhar em educação, trabalhar em segurança, trabalhar em infraestrutura. Qual é a prioridade da atual prefeitura? 131 milhões só no ano passado em propaganda. E não gastou 1 centavo no fundo de combate às drogas. Esse fundo de combate às drogas poderia ter ajudado a que tantas e tantos jovens poderiam ter saído do mundo das drogas ou nem entrado. Inclusive, o senhor defende a criação de um centro que cuide de dependentes químicos? Lógico, os CAPs, centros e parcerias. Parcerias aonde já faz. A droga, infelizmente, ela é um grave problema para milhares de famílias. E nós precisamos ter alguma política. Não dá para a prefeitura fechar os olhos para esse problema, porque é um problema da cidade. Você vê aí, 23%, conforme o IBGE, são pessoas que têm algum tipo de deficiência. Manaus não tem nenhuma política voltada à pessoa com deficiência. Nem a mobilidade urbana favorece isso, nada favorece. O governo do estado extinguiu a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e que tinha um orçamento bem pequenininho, tinha 8 milhões só. Eles extinguiram a pessoa. E você vê que mais de 20% da população tem algum tipo de deficiência e não tem nenhum trabalho quanto a isso. Aí algumas pessoas até duvidam. Não, mas não é isso tudo. Sabe por que as pessoas duvidam? Porque essas pessoas estão em casa. Elas não saem de casa porque não têm condições, porque não têm oportunidade. E se Deus nos der a oportunidade, nós vamos trabalhar. Vamos criar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Vamos fazer o PAC-D. É um PAC
para a pessoa que tem deficiência, para no único lugar ela conseguir resolver todos os seus problemas, ou tirar uma carteira de um passe livre, ou renovar um laudo. Porque se há dificuldade de mobilidade, imagine ela ter que estar andando em todos os lugares para resolver o problema. Então, nós vamos fazer o PACD, que é para resolver em um só lugar os problemas e defender os direitos da pessoa com deficiência. O senhor também defende a descentralização da prefeitura, defende a modernização e criação de vários aplicativos para otimização de gestão. Até para a população também que quiser atendimentos públicos, né? Mas como seria resolvida a questão de pessoas que não têm acesso à internet nesse caso? Olha, nós temos que ter duas opções, né? Nós não vamos implantar um serviço só no aplicativo e você não ter a opção presencial ou a opção também por telefone, né? Por chamada de telefônica. Mas uma parcela enorme da população já utilizam o aplicativo, já utiliza os meios digitais. A prova é agora o auxílio emergencial. 1,5 milhão de amazonenses se credenciaram no auxílio emergencial. Então, nós precisamos trazer a modernidade para ajudar, não para atrapalhar. Então, o prontuário eletrônico, ele é fundamental para que a população possa ver e possa ter em qualquer unidade a sua ficha médica. Então, é usar a tecnologia em benefício do serviço público, do controle, né, e fazer com que a tecnologia venha ajudar. Se você não tiver as informações em tempo real, você não vai conseguir tomar decisões. Então, a prefeitura e o prefeito ele tem que tomar decisões todos os dias. E as decisões, elas não podem ser feitas num achismo. Ela tem que ter as informações. Você vê a questão do trânsito. O trânsito, as modificações no trânsito, faz assim da cabeça... Um belo dia acorda, vou fazer um viaduto. Vou fazer uma intervenção. Não usam um simulador. Hoje a tecnologia já permite, com simuladores modernos, de você fazer a intervenção, colocar os dados no computador de quantos carros passam na hora tal e tal, e ver se dá certo ou não. E aí você usa a tecnologia para bater a cabeça lá. Não, assim não dá certo, assim não dá, para depois fazer o projeto e executar. A prefeitura muitas vezes faz e o cara não tem a hombridade de voltar no outro dia para ver se funcionou. Aí fica lá 1 ano, 2 anos, aquela intervenção feita de qualquer forma. Então, quando eu falo em tecnologia, ela não é para excluir. Tecnologia é para incluir e para que a gente possa tomar decisões rápidas e corretas. A corrupção também, ela tem sido um dos grandes males, né, de todas as gestões públicas, desde o nível federal, estadual, até os níveis municipais. Qual vai ser a sua tarefa, né, qual a sua ação, caso seja eleito, para combater esse tipo de ação dentro da administração pública? Olha, a corrupção ela não pode ser aceitada. Tá? Nós vamos fazer um centro de custos, fazer um centro de distribuição. Não dá para uma secretaria comprar um álcool em gel por um valor, a outra comprar por outro valor, uma caneta de um valor e outra. E todas as entregas serão filmadas. Filmadas as notas e filmadas cada produto entrando nesse centro de distribuição, para evitar com que haja isso. E nós vamos fazer um controle absoluto. Existem muitos contratos com preços absurdos e nós não vamos mantê-los. Tudo que estiver sendo feito de forma errada, nós vamos corrigir. Eu tenho dito que nós vamos diminuir em 50% o custeio. Muitas pessoas podem achar muito, mas pela ineficiência, pela falta, pelo desperdício e pelos preços absurdos, eu tenho certeza, e cada dia mais eu tenho certeza que será possível fazer isso. Né? E a corrupção, ela tem que ser combatida e colocar normas
e ter punição. Porque quando a pessoa não sente que será punida, aí ela faz o que quiser. Então nós vamos ter uma controladoria forte que vai punir de forma exemplar quem cometer qualquer ilícito. Na sua visão de gestor, o que faltou para Manaus até aqui, desde as gestões anteriores até essa que nós estamos vivenciando? Olha, faltou profissionalismo, né? Faltou organização, faltou planejamento, faltou metas e faltou o mais importante, vontade de fazer, vontade política. Então você ter um grupo de pessoas técnicas, mas que tenha sensibilidade política, né? Pessoas que possam construir juntos uma Manaus diferente. E não dá para você, no mundo de hoje, ser incompetente, ser ineficiente. E uma empresa, se você não controlar bem os gastos, se você não comprar bem, se você não prestar um bom serviço, você vai fechar a porta, você vai falir. Por que o poder público não fale? Porque ele é obrigatório. O cliente do poder público, ele é obrigatório, ele tem obrigação de pagar o imposto. Ele tem que comparecer e nem sempre o poder público comparece com ele. Sim, né? Então ele não tem a questão assim, eu vou avaliar o serviço. Se o meu serviço não estiver bom, eu não vou pagar. Né? Muitas pessoas pagam o IPTU e a rua dela está totalmente destruída. Mas ela não tem a opção de falar assim, não, o serviço não chegou aqui, eu não vou pagar. É obrigatório. Né? É obrigatório. Então a gente precisa dar transparência, ter planejamento, metas e trabalhar. Parar com lero-lero, parar com blá blá blá, parar com campanha publicitária milionárias e trabalhar. Porque esse é o nosso propósito, é poder trabalhar por Manaus. É isso que nós estamos buscando. Eu, graças a Deus, Deus nos deu, a mim e a minha família, uma condição muito boa para viver com dignidade. Viver até mais, ter mais até do que a gente necessita. E tudo isso através de mais de 40 anos de trabalho na iniciativa privada. Então o Ricardo Nicolau, o Dr. George Lins, não querem buscar um emprego. Nós queremos buscar a oportunidade de retribuir à nossa cidade tudo que Manaus fez por nós e fazer de Manaus uma cidade muito diferente. Vamos virar essa página e construir um novo caminho para Manaus. Muito bem, então eu recebi aqui nos estúdios da Laranjeiras FM o candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições 2020, Ricardo Nicolau, do PSD. Muito obrigado, candidato, por sua participação aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade, peço desculpa aos ouvintes, é que a gente tem falado muito. Imagino, a campanha tá intensa. É, uma campanha intensa e a nossa arma, nós não temos estrutura de governo, né? O governador tem o seu candidato, o prefeito tem o seu candidato. A nossa arma é a nossa palavra. E é isso que nós estamos fazendo. É levando a nossa mensagem, levando as nossas propostas e tentando falar de forma muito clara como está Manaus e como nós pretendemos fazer com que Manaus seja uma cidade diferente. Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço e no dia 15 poder votar no 55. Muito bem, então, candidato, muito obrigado. E assim a gente encerra a semana com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. A gente volta na semana que vem. Laranjeiras FM, eleições 2020. O seu voto passa por aqui. Laranjeiras FM. Um grande abraço e no dia 15 poder votar no 55. Muito bem, então, candidato, muito obrigado. E assim a gente encerra a semana com